meu estudo da especialização, eu fiz um estudo, né, com adolescentes no Aquarrio, que é o Aquário Marinho do Rio de Janeiro. A pesquisa tinha como objetivo, né, de analisar a experiência de grupos de adolescentes numa visita ao espaço do Aquarrio. E essa visita era fora do contexto escolar. Geralmente, quando tem turmas de colégio, tem um guia, né? Um educador que vai guiando a turma. Esses adolescentes que a gente estudou foram numa visita livre. Foram 5 grupos de 4 adolescentes cada. Um deles, de cada grupo, ele usava uma câmera subjetiva do tipo GoPro com um suporte na cabeça, que a gente colocava antes de começar a visita para poder gravar em áudio e vídeo toda a experiência deles. E a gente conseguiu ver que os adolescentes, eles se relacionavam o tempo todo entre eles, né? Eles conversaram bastante sobre os próprios animais. Eles também lembravam muito de desenhos animados com animais, por exemplo, Procurando Nemo. E foi interessante que tiveram algumas conversas sobre a questão ambiental também, né, que era um dos objetivos específicos da pesquisa. E só que a gente conseguiu perceber que eles se mostraram preocupados com questões ambientais, como por exemplo a do lixo. Todos do grupo eles responderam um questionário pós-visita e tinha algumas perguntas. Alguns deles falaram sobre a gestão do lixo nos mares, falaram também sobre extinção de animais, entre outras coisas. Então, foi importante a gente ver o que interessa mais, né, dos adolescentes, para a gente saber ajudar a modificar algumas exposições para atrair mais esse público. A Priscila entrou em contato com a minha irmã, que é a colega de mestrado dela, perguntando se ela conhecia adolescentes para ajudar no projeto dela. Aí minha irmã me chamou para entrar no projeto, junto com alguns amigos meus, para ir lá no Aquarrio. Quando a gente chegou lá, ela fez algumas perguntas, e essas perguntas também eram para ser respondidas no final. Ela botou a câmera GoPro em um dos nossos amigos. Aí foi uma experiência bem legal, porque a gente nunca tinha feito isso, nunca tinha ido num aquário. A gente viu vários tipos de peixes muito diferentes. Tinha como a gente tocar em alguns deles. E aí, no final, ela pede pra gente responder algumas perguntas. Foi muito divertido, uma experiência muito diferente, porque não é sempre que nós, adolescentes, temos acesso a ir no aquário, assim. Eu sempre tive muito contato com o museu. Agora, com animais, assim, essa parte é muito difícil. Ainda mais, tipo, escola, levar a gente, é mais difícil ainda. Quando a gente compara com, por exemplo, adultos ou crianças, né, crianças em família, porque o adolescente frequenta menos. Eles também não são foco de muitos estudos. Eles já têm desenvolvimento para entender algumas coisas que às vezes as crianças não conseguem. E daqui a uns anos também eles vão ser adultos, né, poucos anos. É importante eles terem uma consciência, né, tanto ambiental quanto uma consciência cidadã mesmo. Em relação à minha pesquisa do mestrado, eu iria fazer essa mesma pesquisa que eu fiz no Aquarrio, só que vai ser no Parque das Aves, um zoológico de Foz do Iguaçu, né, lá do Paraná. E aí tava tudo certo para fazer a mesma metodologia, né, que eu sei esses grupos de adolescentes, eles iam fazer o passeio na trilha, usando uma GoPro na cabeça, a gente ia analisar os vídeos. Só que aí, né, teve a questão da pandemia, do isolamento social. E aí, na semana que a gente ia fazer as coletas, eu, inclusive, estava lá em Foz, só que aí o parque teve que fechar, né? E aí a gente não conseguiu fazer essa coleta. Só que aí, como eu já estava lá, eu aproveitei, né, para fazer o passeio e eu tirei foto de todas as placas da trilha lá do parque. E a gente acabou optando por fazer uma conversa com esses mesmos grupos que iriam lá fazer o passeio. Tinha feito um grupo de WhatsApp com os integrantes de cada grupo. E aí eu entrei em contato com eles e perguntei se eles topariam fazer uma conversa virtual. A gente escolheu algumas placas e aí a gente pensou em perguntas específicas para cada placa e algumas mais gerais. Consegui conversar com ela falando sobre as decorações que tinha no parque, o que chamava atenção, animais que chamavam mais a atenção das pessoas. Ela também perguntou o que a gente achava que podia melhorar no parque, a decoração, o que podia chamar mais a atenção do público. Eu até dei uma ideia para ela falando que podia conversar com o parque para ajudar. Tinha algumas placas com um inseto e algum tipo de ave do lado. Daí eu conversei com ela e falei, ó, isso daqui vai chamar mais atenção do que esse. Eu fui falando com ela e comparando, falando tais fatores que ajudam ou não. E aí a gente vai analisar, criar algumas categorias para analisar essas conversas. E aí também a gente vai analisar um pouco as placas, todas as placas, e também uns links, que algumas placas elas têm um QR Code, que levam a um link do site do Parque das Aves. E aí a gente consegue ver pelos grupos focais
o que os adolescentes pensam, né?